Depois das duas testemunhas, que eu imagino que você tenha lido aí os comentários, antes de nós seguirmos agora para as cenas do arrebatamento da igreja ou coisas que vão estar acontecendo, ainda quero saber se você tem alguma pergunta a respeito das duas testemunhas, ou quem sabe você não tem até descoberto alguma coisa aí que possa estar nos acrescentando. Alguém tem algum comentário sobre as duas testemunhas? Ninguém? Nenhum? Então nós vamos seguir na página 33, arrebatamento da igreja. Diz assim: na segunda metade da última semana, você lembra, né? Esses termos já não são novidade para você, né? Na segunda metade da última semana, ocorrerão a manifestação propriamente dita do anticristo. O que é essa manifestação propriamente dita? O anticristo vai surgir no começo da última semana, que são os 7 anos, logicamente. Mas essa manifestação propriamente dita significa naquele período em que ele realmente vai demonstrar quem ele é e os seus objetivos. Por isso que é dito a manifestação propriamente dita, porque até aqui, na primeira parte desse período, muitas pessoas estarão iludidas e se sentindo até privilegiadas por ter, como diz a Bíblia, a marca da besta, né? E fazer parte de um grande governo mundial inabalável, que está vencendo tudo e triunfando sobre todos. Ninguém está se sustentando diante dele. Então muita gente vai estar iludida, porque ainda não conhece o verdadeiro caráter deste governante mundial. Aí, por exemplo, aqui nesta primeira semana, nós teremos muita gente feliz, muitos evangélicos felizes, muita gente a serviço do reino de Satanás, muitos policiais, muitas autoridades do exército, da marinha, da aeronáutica. Muita gente vai estar se sentindo muito satisfeito. Só que a Bíblia diz que esse governo mundial, ele é o dragão. Ele é a serpente. Dragão e serpente trazem como símbolos em si uma cauda. E cauda significa traição. Então, por isso que é dito que aqui haverá um período desse reinado em que ele vai se manifestar com a sua característica de anticristo propriamente dita. Será aqueles que foram enganados, iludidos, engodados, né? O que é o termo engodado? É quando você dá alguma coisa para cobrar depois, né? É uma linguagem muito de pescador. O pescador, ele faz o seguinte: de noite, ele pega um bocado de isca e joga assim naquele canto onde ele costuma pescar. Aí de noite ele joga ali. Aí os peixes se acostumam. Aí chega um horário que ele vem para pescar ali. O peixe já está acostumado a comer ali. Quando ele vê a isca, não faz diferença. Ele vai lá e... Assim é o engodo que o diabo vai fazer aqui, nesse comecinho do reinado dele. Hoje você já vê aí que tem um bocado de evangélico a serviço do reino de Satanás. Uma das características do reino de Satanás não é o ecumenismo? Não é a reunião de todas as religiões? E hoje, se você tem internet, basta que você digite lá ecumenismo no Google ou em qualquer canto, união das religiões,
você vai ver o que tem de batista, assembleiano e tudo que é pastor caído e fracassado, promovendo a fraternidade e a paz entre religiões. Isso nunca existiu e nunca existirá, união entre religiões. Eu nunca darei os braços a um católico. Como religião, não. Como pessoa, sim. Amém? Dá para entender a diferença? Eu nunca me sentarei na mesa com um pai de santo. Como religião, não. Como pessoa, sim. Como pessoa, eu como no prato dele e ele come no meu prato. Mas como religião, não. Dá para fazer a diferença? Dá para entender? Eu tenho vizinho que é pai de santo, eu tenho vizinho que são católicos. Nos damos muito bem. Como pessoa, nos respeitamos e ponto final. Mas ele sabe muito bem que a religião dele, para mim, é satânica e eu empenho a minha vida contra o espiritismo. Mas não tenho nada contra aquela pessoa. Ele nunca me fez mal. Para mim, ele é apenas uma pessoa iludida, enganada, como um dia eu mesmo fui. Então não existe guerra entre pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes pode até parecer pela veemência da palavra, mas não é. A nossa luta é contra principados e potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes e influenciam sobre as pessoas na terra. Então, hoje você vê na internet um monte de pastores, vamos assim chamar, assembleanos, metodistas, presbiterianos, batistas, promovendo não unificação dos povos, mas unificação de conceito religioso. Não, sem chance. Entre luz e trevas de Gênesis, não há comunhão. Ou será que eu não reconheço que um dia eu andei em trevas e hoje eu ando na luz? Só se eu não reconhecer, né? Por exemplo, o Evangelho ele não compactua e não admite nenhum outro conceito religioso, nenhum, por melhor que ele pareça, nenhum, nem budismo, nem Seixunoê, rosacrucianismo, não interessa a filosofia que eles têm, é o diabo que reina lá e ponto final. Então, e temos como provar isso pela Bíblia, muito claramente. Então, veja bem, muita gente será enganada, será conduzida pelo reinado do anticristo, mas haverá um momento em que ele vai manifestar a sua face propriamente dita, né? Em que ele vai realmente demonstrar qual o seu caráter, personalidade e objetivo, em que Paulo diz, assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Uma pessoa que tem, ou melhor, um ser que tem dentro de si a aspiração de equiparar-se à divindade, é terrível. Lembra da queda? Subirei às mais altas alturas, serei semelhante ao Altíssimo. É um estágio de loucura, na obsessão da cabeça de um ser. E esse princípio, o diabo ainda não perdeu. Foi o que fez a queda dele lá, da eternidade. Esse mesmo princípio, ele enganou Eva. Com o mesmo princípio, ele tentou seduzir Jesus. Te dou os reinos do mundo, se tu prostrado me adorares. Então, quer dizer, ele sempre quis a inspiração de equiparar-se à divindade. Ele sempre desejou a adoração, o que cabe e compete e somente é digno à divindade. Então, muita gente que estará empenhada no reinado do anticristo, quando ele demonstrar quem ele é, lembra? A voz de dragão, o ditador mundial, muita gente vai ficar desiludida, frustrada e não vai ter para onde fugir nem se esconder. Isso está representado na cauda dele, que significa traição. Até mesmo aqueles que ajudaram na sua ascensão morrerão pela própria espada daqueles a quem eles ajudaram.
porque ele é o dragão, ele tem a cauda, ele é a serpente. Então, seguindo aí mais um pouquinho, diz: o arrebatamento da igreja acontecerá também, aqui a previsão do escritor, né, diz que é nesse períodozinho aqui, final, em que subirá a igreja. O arrebatamento da igreja se dará aqui. A pessoa coloca já um estágio bem lá dentro, né? A visão, em certos pontos, é realmente bem fundamentado, que enquanto o anticristo vai estar reinando no seu primeiro período com paz, a igreja pode estar na terra para fazer a obra e denunciá-lo. Mas quando Deus determinar que ele se manifeste como tem que ser, aí Deus arrancará a igreja da terra. Aqui ainda diz, depois que você vê aí arrebatamento da igreja e os flagelos da grande tribulação. Se a grande tribulação, os flagelos descritos nas taças de Apocalipse serão derramados sobre a terra, Deus arranca primeiro a sua igreja. Veja bem, não tem lógica em que a igreja passe pela grande tribulação. Existem pregadores que falam isso, são completamente cegos. A igreja não passará pela grande tribulação. A filosofia de Deus é que o justo não perece junto com o ímpio. Não é isso que a Bíblia diz? Abraão intercedeu. Senhor, tu vai destruir Sodoma e Gomorra? Mas se tiver 50 justos lá? Não, eu não destruo por causa do justo. Mas se faltar só 5, 45, eu não destruo. E se tiver 15? E se tiver 10? Se tiver 1? Não vou destruir a cidade se tiver um justo lá. O que Deus fez? Pegou o justo, Ló, arrancou da cidade e destruiu a cidade. Aquilo ali significa um arrebatamento. Ali está tipificado o arrebatamento da igreja, em que Ló é arrancado da cidade e a cidade é fulminada com coisas que vêm do céu. A Bíblia diz que caiu o quê? Fogo e enxofre soterrou a cidade. Inclusive a arqueologia hoje prova isso, que a quantidade de enxofre derramado sobre aquele solo foi tão terrível que nada mais nasce ali, nada brota naquela área. Não tem condição de ninguém sobreviver naquele lugar, porque a terra não produz absolutamente nada. Então, aquela retirada, lembra que não foram os anjos que foram lá e retiraram Ló? Foram eles, né? Então, aquilo tipifica o arrebatamento da igreja, em que o justo é tirado do meio do ímpio, Deus derrama as suas taças amargas. Está exatamente representado aqui. Mas tinha uma outra parte, que representava-se pela mulher de Ló, que olhou para trás, né? Desviou os olhos. Você não pode, na caminhada, irmão, dar uma olhadinha assim para trás. Se você der uma olhadinha para trás, já era. Então, muitas coisas estão tipificadas ali. Então, quando a grande tribulação for decretada que seja derramada, a igreja não estará na terra, não tem chance. A igreja vem aqui firme e forte no tempo da restauração, né, que já estamos vivendo o tempo da restauração, um pequeno período dentro do tempo da graça, que foi dado para a igreja de 2000 anos. A igreja vem aqui na restauração gloriosa, testemunhando de Cristo como nenhum tempo na história da humanidade houve. Esse tempo de testemunho da restauração da igreja, ele supera inigualavelmente ao tempo da igreja primitiva. Supera inigualavelmente ao tempo da igreja primitiva. Restauração hoje é um testemunho muito mais violento
impactante e denunciante do que o foi a igreja primitiva. Dos nascidos de mulher, não tem nada maior que João Batista, não tem nada maior que restauração. Então, esse tempo que a igreja está vivendo é glorioso, ela vai entrar, vai chegar aqui, aí quando ela chega aqui, ela ainda sofre a grande tribulação. Não tem lógica. Não tem lógica. A grande tribulação é a permissão, lembra, de um terço? Um terço significa o quê? Toda a força satânica. Lembra que o dragão com a sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, que significam os anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados e potestades. Um terço é toda a força satânica. E a Bíblia diz que tudo em um terço. É ferido um terço dos rios, é ferido um terço da terra, um terço das florestas, um terço para todo lado. Esse um terço significa a permissão de Deus em que toda a força satânica atue. Diz inclusive que vai ser aberto o poço do abismo e saem gafanhotos que escurecem o sol. Esses gafanhotos representam o quê? Demônios que estão presos no abismo. Nem todos os demônios estão soltos, estão presos no abismo. E quando eles saem, escurecem, ofuscam o brilho do sol. Brilho do sol significa a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus será ofuscada, não porque será ofuscada pelos demônios. Deus permitirá que a sua glória seja retirada e que toda a potência demoníaca, representada em um terço, atue sobre a terra. Fora isso, nós entendemos também que além de todo o poder diabólico estar sendo permitido agir, o próprio Deus estará também derramando a sua ira sobre os filhos da desobediência. Então, este período de cerca de 3 anos e meio, período final do reinado do anticristo, este períodozinho aqui será de uma forma quase que impossível de viver. Jesus, mencionando sobre ele em Mateus 24, disse que antes desse dia igual não houve, e após não haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Esse período é inigualável. Se você imaginar o que acabamos de mencionar, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, holocausto, o que você imaginar de horror sobre a face da terra, não se compara com este períodozinho aqui. E não esqueça, nesse períodozinho aqui, o que vai ter de igreja aqui dentro, que não foi arrebatada, porque não atentou para o grito da meia-noite. Não serão arrebatadas de jeito nenhum. E vão ficar aí. Então, esse é o tempo, esse é o período terrível e a grande tribulação estará aí arrasando. A igreja não pode sofrer esses flagelos, porque ela é a glória de Deus que vem testemunhando, ela é o instrumento no centro da vontade de Deus. Quando o mundo vai virar um caos, o que diz lá Apocalipse? Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, não negaste o meu nome, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Haverá uma igreja. O que é uma igreja? Um povo enquadrado naqueles conceitos exigidos nessa carta. Qual igreja? Quem lembra? Filadélfia? Aquilo que é dito lá, parece Apocalipse 3, né? Para a igreja de Filadélfia, quem estiver enquadrado naquele conceito, somente aqueles serão arrebatados. Somente para aqueles é feita a promessa de ser guardado da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo é esta hora do período da grande tribulação, em que o reinado do anticristo estará dominando o mundo através de um sistema de governo mundial chamado besta. Que acredite, a bandeira vermelha será hasteada, representada pela União Soviética. Mas quem viver, verá. Então, esse é
um detalhezinho pequenino que nós temos aí. Flagelos da grande tribulação. Aqui estará acontecendo o maior caos que a humanidade já pôde contemplar e registrar. Aqui diz assim: o dia e a hora, ninguém sabe, é mistério de Deus. Porém, os sinais que precederão o arrebatamento foram revelados. Será quando se manifestar o filho da perdição, o anticristo, em meio à grande tribulação, ou seja, a meia-noite dos tempos. Como nós temos, já falamos isso, né? Vamos reavivar a memória. Como nós temos a certeza absoluta que a igreja será arrebatada depois que o anticristo estiver no poder. Como nós temos essa certeza? Ninguém sabe? Paulo comenta algumas coisas. Mas uma das coisas mais fortes para mim é Mateus 25. Diz que à meia-noite ouviu-se um grito. E o objetivo do grito era o quê? Despertar as virgens. Virgens são igrejas. Ora, meia-noite nós sabemos, sem sombra de dúvida, que representa o reinado do anticristo. Então, no meio do reinado do anticristo, deu-se um grito que seria para despertar as igrejas. Então, o anticristo já está reinando e as igrejas estão na terra, dormindo. E o grito, que é o grito? O grito é a voz de restauração que tenta acordar as igrejas. O grito seria uma igreja, só que na Escritura o grito é algo considerado acima da própria igreja. O grito é algo que sobrepuja a própria igreja. O grito não é apenas uma igreja. O grito é uma visão da Bíblia, o grito é uma visão do Evangelho, o grito é uma visão de Deus tão sobrenatural que na Escritura ele é considerado algo acima do próprio conceito de igreja. Por isso que diz, do nascido de mulher não há ninguém maior que João Batista. Mulher é símbolo da igreja, João Batista é símbolo da restauração. O que a igreja poderia produzir, o melhor que ela poderia produzir, o conceito partindo de base dela, seria restauração. E Deus considera que restauração seja algo acima da própria igreja. Que nós temos ainda aqui então, assim, dia e hora, né? Hoje eu afirmo, Jesus voltará no século 21. Eu afirmo, eu aceito o desafio, eu exponho a minha vida, o que eu mais amar na face desse planeta, eu coloco nessa fogueira e eu afirmo. Jesus voltará no século 21, ou seja, o século que nós estamos vivendo. Agora, eu estou falando dia? Não. Algumas pessoas me criticam, mas daquele dia e hora ninguém sabe, ô estúpido. Eu não falei nem dia nem hora. Dia e hora é momento muito específico. Mas a Bíblia não trata de momento específico. A Bíblia trata de mover espiritual. Sinais dos tempos. A Bíblia trata de sinais dos tempos. Ou seja, está escrito que os sábios discernirão o tempo e o modo. Ora, eu não sei que dia Jesus vai voltar. Não tem como saber. Mas eu estou vendo, né? Aqui tem os sinais, né? Sinais que precederão o arrebatamento. Eu estou vendo, como algumas passagens bíblicas aqui, a interpretação do autor, nem sempre eu acho que aquilo que ele está interpretando nessas passagens é realmente o que seria. Mas, de um modo geral, vamos seguir.
meios de transporte, meios de comunicação, multiplicação da iniquidade, guerras e rumores de guerras, falsos cristos, fome, peste, nação contra nação, terremotos, escândalos e traições, falsos profetas, desamor, glutonaria e embriaguez, apostasia, identificação do anticristo, desregramento sexual, prioridade à vida material, reconstrução do templo de Jerusalém. Ora, eu tenho muitos sinais. Não é possível que tudo isso esteja acontecendo e eu diga, Jesus vem daqui a 500 anos. Não é possível. Então eu não consegui chegar à conclusão do dia e da hora. Mas eu estou vendo, o templo de Jerusalém já está financiado. Já está uma disputa ali aonde vai construir esse templo. É o grande combate da burocracia deste milênio. Aonde vamos fazer o templo? A mesquita de Omar está lá. Uns já estão chegando à conclusão que o templo de Jerusalém não era bem ali, que já era em outro lugar. Então, quer dizer, desamor, tem por aí apostasia. Olha, todos os profetas, todos os apóstolos falam que no final dos tempos, antes que o homem do pecado, o anticristo, se manifestasse, primeiro viria a apostasia. Meu irmão, hoje nós estamos vivendo mergulhados dentro de um pote de lama chamado apostasia. Eu não estou dizendo o dia e hora que Jesus vem, mas eu estou vivendo a apostasia. O que é apostasia? Aqueles que negaram a fé. Hoje você já tem pastor que ao invés de usar a Bíblia para pregar, já está usando até Constituição. Isso é um absurdo. Pastor, interessante que na Bíblia, no Antigo Testamento, o Senhor ele fala para o povo de Israel, quando foi tirado do Egito e teve aquela situação da Páscoa, né? Eles se lembrarem a Páscoa, o livramento, a partir do dia 14 até o dia 21. Aí, não sei se tem a ver, mas 14, que significa a restauração, o tempo de restauração, até o dia 21. Não tem nada a ver com o século 21, não, pastor? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. E eu estudando é que eu cheguei à conclusão que 21 é o número da manifestação de Jesus Cristo. Entende? 21 é o número da manifestação de Jesus Cristo, justamente ligado a 2100, século 21, e inúmeras outras passagens bíblicas que está lá nos meus rascunhos, nas minhas anotações. Não tive tempo ainda de fazer um estudo para passar adiante, jogar na internet, só fizemos até o número, acho que 19. Então, o 21 está relacionado à volta de Cristo. Só um detalhe, eu estou falando volta de Cristo. Quando eu falo de volta de Cristo, eu estou falando de quem? Judeus, Israel. A volta de Cristo não é para a igreja. A igreja, alguns anos antes, ela será arrebatada. A igreja vai, não é Jesus que vem. Quando eu falo volta de Cristo, eu estou falando de Jesus vir, como diz a profecia de Zacarias 12, 13 e 14, em que Jesus tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele estava onde? No Monte das Oliveiras. Os apóstolos ficaram olhando para o céu. 2 anjos chegaram perto deles e disseram o quê? Por que, varões galileus, por que estáis olhando assim para o céu? Esse Jesus que vós o vistes ir, voltará da mesma maneira. Ou seja, ele sai do Monte das Oliveiras e volta da mesma maneira que vocês o viram ir, ele voltará. Está lá escrito, né? E não se deve contestar a Escritura. Então, volta de Jesus é para os judeus, não é para a igreja. A igreja é arrebatada primeiro e depois vem o período da grande tribulação, vem a guerra do Armagedon, quando os judeus estiverem desesperados
clamarão, porque estarão cercados por todos os exércitos mundiais, então Jesus lhes dará livramento. Paulo escreve em Romanos 2 que em um dia haverá uma conversão nacional em Israel. Mas não pense que isso é assim, a varinha mágica, não, nada disso. Primeiro, pode acreditar que uns 10% do judeu vai ficar vivo. O resto vai tudo cair à espada pela guerra, fome, peste. Uns 10% deve escapar. Então, este é o conceito do retorno de Cristo. Aqui só quero frisar uma coisa que fala, né, como sinal dessas coisas todas, dessas manifestações, e como sinal muito específico de final dos tempos, entra a apostasia. Irmão, não existe nenhum sinal tão forte para mim que adentramos o final dos tempos quanto a apostasia. Só que tem crente que não identifica o que é apostasia. Então ele nunca vai discernir o tempo das coisas. Tem igrejas hoje que diz que Jesus não cura mais. Ninguém ora mais por cura porque Jesus não cura mais. Isso é apostasia. Tem igrejas que diz que Jesus não expulsa mais demônio, que não tem nem mais demônio. Isso é apostasia. Tudo aquilo que nega a eficácia da palavra é apostasia. Eu conheci, fui até membro de igrejas que diziam que negavam a eficácia da palavra. Hoje você tem igrejas que se tornaram idólatras, que distribuem objetos. É o óleo ungido, é o sal ungido. Ah, mas está na Bíblia. Tá bom, e daí? Só porque está na Bíblia virou regra? Está na Bíblia a rocha. Eu não vejo ninguém com uma rocha na cabeça, né? Está na Bíblia um monte de coisa. Peixe, eu não vejo ninguém pendurando um peixe, né? Agora, pendurar uma joia e dizer que está na Bíblia, mas a Bíblia não está falando de joia, a Bíblia está falando de peixe. Pendura um peixe no pescoço, então, fica com ele uma semana para ver, né? Isso tudo é idolatria, é apostasia, é a lâmpada, são as idolatrias judaicas. A mezuzá, o candeeiro, o castiçal, a arca da aliança. Tem igrejas por aí que construíram a arca da aliança lá dentro do seu templo. Isso é idolatria judaica. Se Deus arrancou a arca da aliança até de Israel, que dirá da igreja? Jesus é a nossa arca. Então, a apostasia é o maior de todos os sinais que confirmam que nós adentramos ao período do fim. A minha previsão da volta de Jesus é 2068. A minha previsão, nos meus estudos. Aí você está dizendo assim, mas pastor, Jesus vem em 2068? Não sei. É o que eu penso. Está entendendo? É o que eu penso. Mas ele falou que dia e hora ninguém sabe. Ainda bem que isso aqui é um ano, né? Não é dia nem a hora. Então, meu irmão, se você estuda, você vai discernindo o tempo de tal maneira que você vai se familiarizando com as coisas. Para mim, Jesus não passa de 2070 sem pisar no Monte das Oliveiras. Para mim não passa. Para mim não passa de 2070 sem que Jesus pise no Monte das Oliveiras. Certo? Agora, eu posso errar nos meus estudos? Posso. Agora, uma coisa eu sei que não errei. Século 21. Eu não aposto a vida que ele vem em 2068, não aposto a vida que ele vem em 2070, mas eu aposto a vida que do século 21 não vira esse século sem Jesus pisar no Monte das Oliveiras. Isso aqui eu aposto a vida. Aqui eu aceito o desafio perante céu, inferno, homens ou demônios. Aqui eu aposto a vida. Do século 21 não passa. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma paradinha para respirar, beber uma aguinha, um café e já já a gente volta.